O senhor tem conversado com o ex-presidente Bolsonaro? Pretende pedir o apoio dele? Não, pedir o apoio eu não pedi. Eu conversei. O senhor mencionou aí o seu possível adversário numa eleição no ano que vem. O senhor vem falando que é um candidato natural. Afinal, é candidato à reeleição para a Prefeitura de São Paulo? É natural, porque eu acabei de colocar aqui um pouco dos dados da cidade. Nós ficamos 2021 inteiro, que a gente da imprensa, todo mundo só falava de pandemia. 2022, o começo de 22, lembrando que eu devia até que cancelar o carnaval no início de 22, veio a Ômicron. Depois que abril, maio, que melhorou a questão da pandemia, veio a questão da disputa nacional e polarizada, só se falava de Bolsonaro e Lula, Lula e Bolsonaro. Então, a gente não teve assim a cobertura da imprensa aos temas da cidade, como a gente está tendo aqui agora. Então foi muito focado 2021 e 2022 esses temas, não estou criticando, só estou fazendo uma constatação. Então agora começa a se discutir a cidade, as pessoas vão poder ter oportunidade de ver o que nós estamos fazendo. A classificação que a gente levou à cidade de São Paulo por nível de investimento, 11,5 bilhões de investimentos. Para vocês terem ideia, no passado foi 8,5 bi. Sabe qual foi o maior investimento que a cidade já teve, fora esses números que eu passei? Foi 2020, 4,1 bi. Olha o nível. Hoje o maior programa de recap da história da cidade. Eu já recapiei até agora, até ontem, 5,8 milhões de metros quadrados de ruas com asfalto novo. Isso representa o quê? É você sair de São Paulo e ir até o Uruguai. Já foram colocados asfalto novo. Eu estou com 72 frentes, todos os dias do mês, das 22 até as 4 da manhã, todos os dias fazendo asfalto novo na cidade. E vou fazer isso durante todo o ano de 2023, todo o ano de 2024 e, se Deus quiser, durante todo o ano de 2025, 26, 27, 28. Não tem mais criança sem falta de vaga de creche. Entre 2013 e 2016, na cidade mais rica do país, tinha 120 mil crianças querendo entrar numa creche na cidade de São Paulo. Não tinha. Hoje nós temos vaga de creche para todas as crianças. Ainda falando da eleição... Eu não tenho direito de concorrer? de pegar e falar para as pessoas, olha... Tem sempre. Agora, o senhor vai concorrer? Eu preciso da continuidade. A gente colocou o caixa da cidade em ordem. Eu coloquei no maior patamar de investimento. Né? Eu estou tendo que correr agora, porque eu fiquei quanto tempo com a pandemia? É inegável que a pandemia, para todo mundo, né? Na vida de todo mundo, atrasou um pouco as coisas. O recapeamento, o asfalto novo, ficou quase um ano parado no Tribunal de Contas. Eu poderia estar mais acelerado. Eu estou com recurso. Sabe qual foi o grande investimento em asfalto novo na cidade? O prefeito Bruno Covas fez. Eu era vereador na época, ele mandou um projeto para a Câmara para pedir autorização para contratar 500 milhões de empréstimo para fazer o programa de asfalto novo, que foi emprestado pelo Banco Itaú. Hoje nós estamos fazendo 2,5 bilhões de investimento em asfalto novo na cidade. Só para a gente ter ideia como que a gente, aquele trabalho que começou lá atrás com o Bruno, a gente conseguiu dar continuidade no nível que a cidade chegou, a gente vai ter uma continuidade de ter uma cidade cada dia melhor. Eu preciso defender a minha cidade que eu amo tanto para ela não voltar para trás, entendeu? Então, o senhor candidato já à reeleição, como que está essa costura pré-candidato, desculpa, pré-candidato, que ainda depende de questão de legislação até. Como que está a construção das alianças, né? O PL, por exemplo, do ex-presidente Bolsonaro faz parte da sua composição hoje do seu governo. Tem candidato dentro do partido dele que o deputado federal Ricardo Salles levantou a mão falando que quer, né, dentro do partido dele. O senhor tem conversado com o PL que faz parte da composição? O senhor vai pedir apoio do ex-presidente Bolsonaro? Como que o senhor vai se posicionar um pouco mais à direita para fazer frente a Guilherme Boulos, que é a frente da esquerda que está... Como que tá essas alianças políticas nesse momento? Olha, eu fui vereador durante 8 anos, vice-prefeito e agora prefeito. Eu comentei aqui em algum momento de que a eleição de 2020 foi apresentado à sociedade a continuação de uma gestão que já vinha, né? O Bruno já era o prefeito disputando a reeleição. Nessa eleição de 2020, o PL, por exemplo, como o Podemos, como a União Brasil, como o PSDB, MDB, o PP, fizeram parte dessa coligação, participaram da coligação. Foram todos partidos unidos em uma coligação, que
os eleitores elegeram, né? Fomos vitoriosos. E essa coligação deu início, com a sua vitória, a um governo, que esses partidos fazem parte. Isso que eu estou colocando para as pessoas. É importante que as pessoas entendam e que a gente tem que ser transparente nas coisas, né? Então, tinha uma coligação, todo mundo junto, ganhamos, e participou da coligação, participou do governo. Não tem que esconder isso, é algo que é natural, e precisa ter essa transparência. O que eu tenho falado? Se a gente ganhou a eleição, estamos no governo, o governo, né, saiu agora a pesquisa de avaliação, 53% de avaliação positiva da administração, e vai melhorar, porque agora a gente ainda vai poder, acabei de falar aqui, ter oportunidade de dizer tudo o que está sendo feito, né? Mas é uma avaliação muito boa. A gente está fazendo entregas importantes para a cidade. Não teria motivo para sair, a não ser que algum candidato se coloque, é o caso do Ricardo Salles, que tem o direito de se colocar candidato. Agora, eu não vejo o PL fazendo oposição a mim, porque fez parte da coligação, faz parte do governo. Estou sendo verdadeiro, né? Tem que ser verdadeiro. O senhor tem conversado com o ex-presidente Bolsonaro? Pretende pedir o apoio dele? Não, pedir o apoio eu não pedi. Eu conversei com ele, por quê? Porque o presidente nacional do PL, o Valdemar Costa Neto, me chamou há 2 semanas atrás para um almoço, aonde estava o presidente Jair Bolsonaro, e participou desse almoço o presidente nacional do PL, o presidente Bolsonaro, o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado André do Prado, que é do PL, né? E eu. E naquela conversa eu coloquei algumas questões do que a gente está fazendo, até comentei com o presidente Bolsonaro, nós estamos com 1.300 obras, até muito por conta ter uma participação bastante grande daquele acordo que a gente fez com o governo federal. Mas não fiz nenhuma colocação de pedido de apoio, não tem essa liberdade, né? Às vezes que eu conversei com o presidente foi eu no cargo de prefeito e de presidente nessas reuniões que são protocolares do ponto de vista aí da administração, né? Agora, eu acho que o presidente Valdemar Costa Neto sinalizou muito positivamente da boa relação que a gente tem a partir do momento que ele me convida para um almoço com o presidente Bolsonaro, né? As declarações do presidente do PL aqui, do município, lembrando que a eleição é municipal, portanto, o presidente do diretório municipal tem voz, né, tem muita participação nisso, tem declarado abertamente que ele deseja, que o diretório municipal deseja continuar, não é estar, é continuar com a gente no nosso projeto, né? Então, as coisas vão fluindo. Agora a política sabe o que é, né? Acho que é o Tancredo que fala, né? Que nem nuvem, né? Cada hora tá... Mas eu pergunto assim, como é que o senhor pretende evitar a polarização que o senhor criticou, tendo o ex-presidente Bolsonaro de um lado e do outro lado um candidato como o Guilherme Boulos, cujo maior apoiador muito naturalmente deve ser o presidente Lula. Como é que o senhor pretende evitar a polarização num ambiente desse que vai basicamente repetir o cenário de 2022? Olha, o histórico das eleições dos municípios e da cidade de São Paulo em específico não demonstra polarização. A cidade de São Paulo já teve como prefeito Bruno Covas, João Dória, Fernando Haddad, Gilberto Kassab. A reeleição nunca aconteceu, se eu não estou enganado, né? Só da esquerda que nunca aconteceu. Sim. A Marta, A Erundina não podia na época, né? É que a Erundina acho que ainda não podia reeleição na época, né? Tinha uma questão não tinha mudado a legislação ainda, mas depois tanto é que era por maioria simples. Exato, ela conseguiu eleger, exatamente. Com 30% dos votos foi prefeita. O Gil está... Mas foi uma boa observação. A Marta não foi reeleita, o Haddad não foi reeleito. Quem foi reeleito foi o Kassab, centro, e Bruno, centro, e se Deus quiser eu, centro. É isso. E aí, perfeito. Assim, acho que para a gente poder encaminhar, o senhor falou de 11,5 bi. Tem em caixa. Quais são os projetos... Investimento. Investimento. Quais são os projetos que são prioritários e para os próximos 6 meses aí, o que o paulistano pode esperar de entrega da prefeitura? Muita coisa, né? Pegar um detalhe que assim, a gente sempre tem problema em São Paulo, numa cidade tão grande, complexa e que foi ocupada sem planejamento, de forma muito rápida. Pegar na área de drenagem. Ano passado nós fizemos 1,7 bilhões de investimento em obras de contenção de encosta, canalização de córregos, microdrenagem, drenagem, construção de piscinão, de polder. Esse ano 1,5 bilhões. Para as pessoas poderem ter uma percepção, olha as represas, não estão todas cheias?
né? Alegria do Tarcísio, porque não falta água, e problema porque choveu demais. Por que eu estou falando? Se a represa está muito cheia, porque teve muita água, teve muita chuva. A gente teve grandes problemas na cidade, não estou falando que não teve problema. Grandes problemas, como historicamente era na cidade, não tivemos. Com a questão das mudanças climáticas, as chuvas, elas aconteceram num volume maior, no tempo menor de espaço. A cidade respondeu. A cidade teve uma situação de ter alagamentos, mas a resposta foi rápida. Rapidamente a cidade, o sistema de drenagem funcionou. É como você pegar um tanque, pegar um balde e jogar de uma vez. Ela vai ficar um tempo, demorar para descer, né? Do que você deixar uma torneira pingando. Então, a cidade funcionou. Só você fazer essa reflexão. A gente não teve grandes casos de deslizamentos, de morte. Não estou falando que não teve caso. Eu estou falando assim, que a cidade melhorou e que ela tem os seus problemas e que nós estamos enfrentando os problemas e que a gente está solucionando esses problemas. Então, o que eu fiz ano passado, retrasado, o que eu vou fazer esse ano, o que eu vou fazer ano que vem, a gente vai deixando a cidade cada dia melhor. Então, a gente vai ter muito investimento na área de drenagem, construção de piscinões. Pega aqui no Capão Redondo, todo o alagamento daquela região da Elis Mas ali, levava carros para dentro do rio. Eu estou fazendo uma obra lá de 179 milhões de reais do piscinão para resolver aquele problema. Fazer extensão ali da Caldeira Filho, que vai ligar até o metrô, fazendo as alças de acesso. Pega Perus, 40 anos de inundações, pessoas morreram. Estou fazendo uma obra de 130 milhões, 4 piscinões em Perus, alteamento das pontes, porque as pontes estavam muito baixas, então a água do rio vinha quando enchia muito, era uma trava, estou subindo, fazendo toda a reestruturação. Muita obra de infraestrutura. Mobilidade, 4,6 bilhões de reais em obra de mobilidade. BRT Radial Leste, BRT Aricanduva, Corredor Interlagos, Corredor Imirim, Corredor Itaquera, o túnel Chico Zaidan, fazer o túnel da Sina Madureira, enfim, um conjunto bastante grande de obras com muito foco no transporte coletivo. Eu só preciso, BRT Radial Leste, eu lancei o edital, o tribunal parou. No TCM, né? Parou. O Corredor Interlagos, se você descobrir, vou te dar um prêmio, uma caneta, né? Eu soltei a licitação do Corredor Interlagos. O tribunal parou, né? Não diferente dos outros. Conseguimos liberar agora há pouco tempo o terminal Itaquera. Eu estou fazendo o corredor Itaquera Líder e era para concluir com o terminal. Então o corredor a gente conseguiu liberar, está andando, e o terminal liberamos agora há pouco tempo no Tribunal de Contas. Então, mas assim, tem o dinheiro em caixa. Não estamos pedindo dinheiro emprestado para ninguém. É dinheiro nosso. Projeto pronto, planejado. Só voltar um pouquinho na área de drenagem, que eu acho que é importante. Nós temos agora o plano diretor de drenagem. A Prefeitura de São Paulo, em parceria com a USP, fez o plano diretor de drenagem da cidade inteira. Hoje eu tenho um mapa de tudo que eu preciso na cidade de drenagem, com estudo técnico, científico, desenhado, planejado, onde que eu tenho que fazer. A gente tem hoje um norte muito bem desenhado de tudo. Então, grandes investimentos nessas áreas de drenagem que é importante. Ponte e viaduto. Olha quantos pontos de viaduto a gente tem. Nós estamos trabalhando muito na prevenção. Ano passado eu concluí, até uma grande emissora fez uma matéria essa semana que desconfigura a realidade dos fatos, mas eu vou poder ter a oportunidade de falar aqui qual a verdade dos fatos. Ano passado eu fiz 51 revitalização, recuperação estrutural de ponte e viaduto. Uma obra que você não vê. A não ser que você ficar olhando com muito detalhe, você vai ver que tem alguém trabalhando por trás, mas não é uma coisa assim. Ou quando tem uma tragédia, como foi o caso da Marginal. Como foi a da Marginal da P5, do T5. Estou em obra hoje de 31 recuperação de ponte de viaduto. Custo médio 10 milhões de cada um. Trocando a junta, dilatação, um negócio de engenharia. Então a gente está deixando a cidade segura para eu não ter esse problema. Como você, muito, muito bem lembrado. Né? E vou fazer mais de 100 até o ano que vem. Então a gente está deixando a cidade organizada. Habitação, 8 bilhões de investimento em habitação. Porque eu preciso tirar as áreas de risco. Nós temos 12 mil casas. Como é que é a área de risco? Nós temos classificação de R1, R2, R3, R4. R4 é o maior risco, onde a casa está ali na beira de uma encosta para cair, está na beira de um córrego. Eu vou tirar essas 12 mil famílias dessa área de risco altíssimo. Né? Vou fazer as ações para mulheres vítimas de violência, que estão com medida protetiva. Nós estamos dando a carta de crédito para ter a sua habitação. Por quê? Porque na grande maioria dos casos de mulheres vítimas de violência é por conta da dependência financeira do companheiro. Então,
é importante esse olhar. Nós aprovamos uma lei agora, o Ampara, onde a Prefeitura de São Paulo, a pedido do Ministério Público, inclusive, nós fizemos uma lei que as crianças órfãos de vítimas de feminicídio, a gente vai dar um auxílio até os 18 anos, né? Porque o que é o filho de feminicídio? Perdeu a mãe e perdeu o pai, porque o pai foi preso, né? Ou está fugido. Então, sabe, essa coisa da Prefeitura ter um olhar para as pessoas é muito importante. Temos 58 CELs, esse equipamento importante, que é os Centros de Educação Unificado. Estou fazendo mais 12 CELs, vão chegar a 70 CELs. Tem muita coisa, eu posso ficar aqui falando. Não.